A paz do Senhor, estamos aqui para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de Gênesis, a história de José, que de alguma forma, em alguma situação nossa, se identifica com a minha e com a sua. A gente tem que aprender com este jovem, ser fiel. Aprender a suportar as adversidades que vêm para nossas vidas, mas sem deixar o Senhor. Porque José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Amém? Hoje vamos para o capítulo 44, do 1 ao 15, onde o título que Deus me deu foi Deus complica, para depois descomplicar. Você pode estar vivendo uma situação que você não está entendendo muito. Ah, mas Deus me fez promessa e agora está assim, aconteceu isso. Fecha a tua boca e adora, porque tudo está nos projetos do Senhor. Nada saiu do seu controle. Aprenda a confiar, aprenda a ter fé e entenda que Deus é o juiz de todas as coisas. Amém? Aqui fala o copo de José. Vamos ler a palavra para entender o que o Senhor quer falar conosco neste dia. E deu ordem aos que estavam sobre a sua casa, dizendo: enche o mantimento e os sacos destes homens, quando puderes levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. José tinha almoçado com seus irmãos, tinha visto agora Benjamim e deu ordem para que os sacos deles fossem cheios de alimento e que o dinheiro retornasse na boca do saco. Porque Deus sempre usa alguém da família para cuidar dos seus. Às vezes a família é cheia de pessoas que não têm juízo. Tem alguém que é rejeitado, massacrado, mas é aquele que está de joelho cuidando da sua família. Você pode ser aquela ou aquele rejeitado, como passou a vida, foi a situação de José. Mas é através da tua oração, do teu louvor, do teu jejum, que Deus está cuidando dos teus. Esses homens ainda não sabiam que era irmão de José, mas estavam retornando para casa, para Jacó seu pai, cheio de alimentos e com dinheiro. Aquele José que foi rejeitado por eles, que foi vendido por eles, foi jogado numa cisterna por eles, mas o Senhor conhece teu caráter. Continua pagando o preço pela tua família, porque vai chegar a hora da roda girar. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro no seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Coisa complicada, né? Você entendeu agora que Deus complica para depois complicar? Porque José mandou colocar o seu copo no cavalo, né? Digamos que era cavalo, não sei, de Benjamim. Era tudo um trabalhar de Deus. Você pode estar sendo acusado de algo, você pode estar numa enfermidade, você pode estar separado, situações difíceis onde não foi essas promessas de Deus. Mas fica calma, porque o que está complicado, na hora certa, Deus vai descomplicar. E vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Eram os jumentos deles. E eu disse cavalo, perdão. O jumento do seu irmão mais novo, Benjamim, estava ao seu colo. Era um projeto, era um propósito. Era a ação de Deus na vida de José. Não se escandalize por situações difíceis. Seja só fiel e obedeça. Saindo eles da cidade, não havendo ainda distância, não se havia ainda distância, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, alcançando-lhe darás, porque me pagaste mal por bem. Veja que situação. Agora eles iam ter uma surpresa de soldado da equipe de José. Tem surpresa. Surpresa pode ser ruim ou a surpresa pode ser boa. De repente, a surpresa dos irmãos de José foi ser acusado como ladrão, mas era para que viesse uma grande história de milagre. Não se assuste com a surpresa de Deus. Aleluia.
Não é este o copo em que bebe o meu Senhor, pelo qual bem adivinha, procedeste mal no que fizeste. Já pensou como aqueles homens ficaram quando tudo isso aconteceu? Tem coisas que nos tiram o chão. Tem coisas que assustam. Tem coisas que você não está entendendo. Mas Deus está no negócio. Aleluia! Alcançou-se e falou-lhe as palavras que José tinha mandado, né? E eles disseram-lhe: por que diz meu Senhor tais palavras? Longe esteja teu servo de fazer semelhante coisa. Aqueles homens ficaram aterrorizados, né? Mais uma vez, outra situação. Já tinha tido um irmão preso, mas era de trabalhar de Deus. Deus complica para depois descomplicar. Aprenda a se aquietar, aprenda a descansar, aprenda a esperar no Senhor. Eis que é o dinheiro que temos achado nas bocas do nosso saco, que tomamos a trazer desde a terra de Canaã. Tornamos a trazer. Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? Olha que situação difícil. Aqueles homens agora sendo acusados. Eles tinham que sentir na pele o que eles fizeram com José. Porque Deus é justo. A Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Então deixa Deus trabalhar na vida de quem afrontou com você. Deus é juiz, Ele é amor, mas Ele é justiça. E esses homens estavam experimentando da maldade deles. Porque a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. A Bíblia é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles precisavam sentir isso na pele. Deus sabe como trabalhar. Não se assuste no meio desse rebuliço que o Senhor vai fazer. É para colocar tudo no lugar. Aquele com quem os teus servos foi achado morra, e ainda nos seremos escravos do meu Senhor. Veja o que ele disse, eles foram ousados. Olha, aquele que o Senhor achar esse copo, que morra, e os outros vão ser escravos do seu Senhor. Porque na cabeça deles nunca ia acontecer. Às vezes a gente nem espera, não é verdade? Nem imagina, mas o agir de Deus chega, e chega de repente. E ele disse: ora, seja também assim, conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Já pensou? O escravo seria quem? Benjamim. E às vezes também a gente tem que ter sabedoria como vai falar. Se a situação está difícil, não tem como resolver, se cale. Porque esses homens falaram algo sem saber das consequências. E tinha um copo ali. E eles apressaram-se, a cada um pôs em terra o seu saco, cada um abriu o seu saco. Aqui diz que eles se apressaram. Deus tem pressa. Não se assuste com o que o Senhor vai fazer. Buscou, começando do maior, acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Você já pensou a situação de Benjamim, o medo, o pânico? Tem coisas que assustam, né? Mas adore e se acalme, porque é o trabalhar do Senhor. Então rasgaram as suas vestes, carregou cada um seu jumento e tornaram à cidade. Retornaram à cidade. Rasgaram suas vestes de medo, de humilhação, de pavor. Rasgue suas vestes no altar do Senhor, orando, adorando, e deixe o Senhor fazer. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Quando os irmãos chegaram diante de José, se prostraram em terra. Aquilo ali, mais uma vez, se cumprindo o que Deus falou. Se eu não me engano, é a quarta vez, ou é a terceira que eles se prostram. Tem inimigo que vai se prostrar diante de Deus e pedir perdão pelo que te fez. Glória a Deus. O versículo de hoje, para terminar, o 15. E disse José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? José não adivinhava. José era um servo de Deus, que o Senhor contava as coisas a ele. José tem um dom de interpretações, mas era normal.
na época, lá no Egito, falar de adivinhação, porque era da cultura dos egípcios. Por conta disso, José usou a linguagem dos egípcios, mas José era servo de Deus. Então, amanhã vamos continuar essa história, mas hoje a gente sabe que os irmãos de José ficaram atônitos, desesperados, se prostraram diante de José com medo, se prostram diante do mestre. Ele sabe o que faz. O que ele mesmo complicou, ele vai descomplicar. Tudo é o trabalho dele. Só dê glória, fique em silêncio e aguarde o livramento, o milagre e o agir de Deus. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.